Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do Sistema Terapêutico Funcional. Então esse vídeo é para falar sobre o teste, o Step Down Test. A gente tem o Step Down Test, o tradicional, o anterior, e o Lateral Step Down Test, onde faz a descida do step de lateral. Nós falamos muito sobre controle motor. Se você ainda não viu os nossos vídeos anteriores, eu peço que eu indico, fortemente que você vá lá, procure principalmente o vídeo sobre coordenação inter e intramuscular. Tem um outro vídeo também onde nós fizemos uma série de exercícios corretivos para as disfunções de rotação, disfunções de valgo, estabilidade escapular, integrando esses três padrões, que também é bem interessante para você compreender, junto com esse vídeo, que esse aqui é um teste para a gente identificar a disfunção, por exemplo, de funcionalidade, de controle motor, disfunção de controle motor e valgo dinâmico, e aqueles exercícios que a gente postou no outro vídeo, eles são corretivos para melhorar essa disfunção. Então o Step Down Test, de novo, avalia controle motor. Eu estou aqui com o Pedro trabalha aqui com a gente no Sistema Terapêutico Funcional, aqui no nosso estúdio também, e nesse vídeo nós vamos falar então sobre o Step Down Test. Antes de entrar no vídeo, no teste propriamente dito, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe, se tiver dúvidas deixe seu comentário aqui abaixo, que a gente responde assim que puder. Não deixe de se inscrever para sempre receber as nossas notificações, nossas novidades. E vamos lá então para o Step Down Test. Então o Step Down Test, eu vou utilizar um step com uma altura aproximadamente de 20 centímetros, e meu cliente, meu paciente ou meu aluno, ele pode repetir por 5 vezes esse teste. Então ele tem direito a 5 repetições, um step mais ou menos, na verdade o ideal são 20 centímetros, tá? Então a gente colocou um step aqui. Eu vou posicionar o pé avaliado, o membro inferior que eu vou avaliar ele vai estar reto. Os dedos têm que estar todos apoiados aqui no step, E ele tem que estar com as mãos apoiadas no quadril. O que eu vou avaliar? Eu vou pedir para o meu cliente, meu paciente, o meu aluno, que a perna que está apoiada, ele não pode desencostar o calcanhar do chão, não tira em nenhum momento o pé do chão. E o outro pé, ele vai lá, apoia o calcanhar no solo e volta. Então vou mostrar uma vez. Pedro, isso, apoiou o calcanhar e retornou. O que eu vou avaliar aqui nesse teste? Eu vou avaliar o controle motor. O que é isso? Ele tem que fazer esse movimento com qualidade, trabalhando com coordenação intermuscular, trabalhando com sinergistas, agonistas, estabilizadores, tudo ao mesmo tempo. Se ele tiver perda de controle motor, não tem um bom controle, tem alguma disfunção de encurtamento ou déficit de ativação ou lentificação de ativação de um estabilizador, por exemplo, vai perder a qualidade de movimento. O mais clássico, que a gente já falou em outro vídeo aqui como corrigir, mas o mais clássico é o valgo dinâmico. Então desce lá, Pedro, vamos fazer o Step Down Test, ele faz o valgo dinâmico e esse joelho entra, Outras questões bem clássicas, perder as mãos, o apoio das mãos no quadril. Desce lá, Pedro, perdeu as mãos do apoio do quadril, Outra questão, se eu faço o valgo dinâmico, eu posso ter uma inclinação pélvica. A pelve ela deve estar sempre alinhada nesse teste. Mostra lá, Pedro, como que eu faço a inclinação. Posso ter uma perda do nivelamento pélvico horizontalmente, certo? Outra questão que pode acontecer é o membro não apoiado, ele acabar apoiando ou oscilando muito. Mostra lá, Pedro, ele vai lá, acaba isso, ou apoiando no step antes de descer. Ele retirou, acaba apoiando várias vezes para tentar executar. Então põe as mãos no quadril e vai lá, mostra como se você estivesse desequilibrando, você teve que apoiar o pé, isso, e aí assim também não é válido. O apoio é sempre na perna avaliada, certo? Então nós temos alguns pontos aqui, nós vamos dar uma pontuação para o Pedro, Então a gente vai avaliar o movimento dele e dar uma pontuação para ele. Primeira questão, descolou, tirou as mãos do quadril, do apoio do quadril? Se tirou as mãos do quadril, ele vai ganhar 1 ponto. Então vai lá, Pedro, ele fez o teste, a gente vai olhar aqui, está alinhado, a pelve está horizontalizada, ok. Agora vai lá, Pedro, joelho alinhado, pelve horizontalizada e tirou as mãos do quadril, ou tirou uma mão pelo menos, porque perdeu o equilíbrio. Então ele ganhou 1 ponto. Se a pelve perdeu o alinhamento horizontal, ele ganha mais 1 ponto.
Então vamos lá, Pedro. Agora ele vai perder um membro superior e a pelve perdeu o alinhamento horizontal. Pode tirar um membro lá quando você for descer. Isso, ó. Aí ele tem 2 pontos. Ele ganhou 2 pontos, né? Se o tronco ele é inclinado para qualquer direção, quando ele está fazendo o movimento, o tronco pode se inclinar para a direita, para a esquerda, ou até pender muito para frente, ele ganha mais um ponto. Mostra lá para a gente, Pedro, as mãos no quadril. Conseguiu manter as mãos no quadril, mas o tronco está inclinando muito. Perdeu um ponto também. Não conseguiu manter o alinhamento do tronco, tá? A gente tem a posição do joelho, é o que a gente geralmente foca mais, né? Mas lembrando, muita gente usa o Step Down Test só para analisar o valgo dinâmico. Não é só para isso, ele avalia o controle motor como um todo, desde tronco, se está faltando core ou coordenação entre os músculos do core, ele vai ficar com o tronco oscilando. Então a gente vai pegar a tuberosidade da tíbia, e eu vou avaliar ela em relação ao posicionamento dos meus dedos, ou dos dedos do meu cliente. Então a hora que ele faz o teste, a tuberosidade da tíbia, ela tem que ficar alinhada aqui com o terceiro dedo, né? Se ela tiver a tuberosidade da tíbia alinhada com a borda medial ou medialmente a borda medial do pé, então vamos lá, Pedro, tenta fazer a tuberosidade da tíbia mais medial que a borda medial do pé, ó. Ela entrou bastante, ó, certo? Volta pro Pedro, é até difícil de fazer isso, né? De novo, Pedro, vamos mostrar a tuberosidade da tíbia passando da borda medial do pé. Eu vou dar 2 pontos pro Pedro. Nesse aqui, se passou da borda medial do pé, a tuberosidade da tíbia, ele ganha 2 pontos. Então, geralmente pessoas que têm o quadril mais largo, têm um ângulo aqui aumentado, mulheres, né, têm a tendência a ter mais valgo do que os homens, então se passou a tuberosidade da tíbia da borda medial do pé, ele ganha mais 2 pontos. Tuberosidade da tíbia ao segundo dedo, ela deve estar alinhada ao terceiro dedo. Se ela ficou medialmente ao segundo dedo, ou seja, está apontada para o hálux ou no segundo dedo, ele ganha 1 ponto. 1 ponto, tá? E, por fim, né, a manutenção da postura. Se ele apoiou o outro pé, que é uma das disfunções, dos erros que a gente falou, ele está fazendo, teve que apoiar o outro pé para se reequilibrar, né? Ou fica oscilando de um lado para o outro esse pé, ele ganha mais 1 ponto, certo? Então vamos revisar toda a pontuação aqui do Pedro. Vamos revisar todos. Retirar as mãos do quadril enquanto executa, ganha 1 ponto. Alinhamento do tronco, se o tronco inclinar para qualquer direção, ganha mais 1 ponto. Pelve, perda da horizontalidade da pelve, pode fazer sem a camisa para avaliar as cristas, ganha mais 1 ponto. Tuberosidade da tíbia medialmente ao segundo dedo, ganha 1 ponto. Tuberosidade da tíbia medialmente à face medial do pé, ganha 2 pontos. E o último, se ele oscilar muito a outra perna, a que está suspensa, ou apoiar esse pé no chão, ele ganha 1 ponto. Você vai anotar tudo isso, vai fazer a somatória e no final você vai ter aí o diagnóstico da qualidade de movimento dele, de controle motor, né? Então, como funciona a pontuação? Então, no final dessa pontuação, a gente vai ter um diagnóstico. Então, de 0 a 1 ponto. Então, vamos supor que o Pedro fez esse movimento e apenas ele teve um desnivelamento pélvico. Ele ganhou 1 ponto. E só, o resto está tudo ok. Esse ponto, de 0 a 1, é considerado uma boa qualidade de movimento. Se ele tiver de 2 a 3 pontos, é considerado uma média qualidade de movimento, regular. Então, 2 pontos. Vamos dar um exemplo aqui, Pedro, desnivelamento pélvico e oscilou bastante a perna lá, não está conseguindo manter o equilíbrio, ganhou 2 pontos. É uma qualidade de movimento regular. E a qualidade de movimento ruim é quando a gente tem mais que 4 pontos. Então, 2 a 3 é regular e mais que 4 pontos é ruim, né? Então, a gente já falou aqui de algumas questões. Por exemplo, só a tuberosidade da tíbia passando da face medial do pé ganhou 2 pontos. Perdeu uma mão, ganhou mais 1 ponto, 3. Oscilou lá, 4. Desnivelamento pélvico, 5. Só aqui ele já ganhou 5 pontos. E ainda, se tivesse desalinhado aqui o tronco, inclinado para frente ou para os lados, ganharia mais 1, seria 6 pontos. Então, é um excelente teste para avaliar controle motor. Se você viu que o teu cliente ele teve
só um ponto e ele tem uma boa qualidade de movimento, mas você identificou que esse ponto pode ser o valgo dinâmico, a tuberosidade da tíbia passando medialmente ao segundo dedo, é um sinal de alerta. Não é porque ele tem uma boa qualidade de movimento que você não vai prezar pela correção desse valgo dinâmico, tá certo? Então, para corrigir esse valgo dinâmico, assista o nosso outro vídeo, onde a gente deu algumas correções com a utilização de mini band, e aí você vai entender como corrigir. O step down test eu gosto de aplicar tanto o anterior como o lateral. Então agora eu vou pedir para o Pedro fazer o lateral step down test. São os mesmos critérios, a mesma pontuação e pode repetir por 5 vezes, né? Então ele fica com o apoio do pé aqui bem na borda, na face lateral aqui do meu step, e eu vou pedir para ele descer e aqui a gente vai ver se ele consegue manter todos aqueles parâmetros que a gente tem falado. Mãos alinhadas, nivelamento pélvico, o valgo dinâmico, se oscila o tronco ou se esse pé aqui fica oscilando e ou apoia no chão também para buscar a estabilidade. Basicamente é isso. Na minha prática, nas minhas avaliações, eu gosto de utilizar os dois testes, porque anterior é um tipo de estabilidade diferente, a gente está lidando em outros planos do que o lateral, então eu gosto de aplicar os dois testes para ter um bom diagnóstico do meu cliente. Agradecer ao Pedro pela presença aqui no nosso vídeo, gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal, que você compartilhasse esse vídeo se você gostou. Também não deixe de acompanhar o nosso podcast, o STF Cast, nas maiores plataformas de podcast, como o Spotify, o Deezer, o SoundCloud. Acompanhe a gente lá no Instagram, @BrunoAldenucci ou Aldenucci com 2 Cs. Nos vemos no próximo. Um grande abraço.